A história é a única ciência que nos acompanha do nascimento à morte. Ela se manifesta como uma instância onipresente, mais fenômeno que entidade. A cada ação ou inação, fazemos história. Outra bela faceta de sua natureza, ser fato e autorreflexão. De nós, historiadores, nesse percurso, temos o presente como nossa estação, o método como mapa e a teoria como bússola. Você sabe o que é história? Olá a todos, eu sou o professor Caliel Alves, sejam muito bem-vindos, a mais um vídeo desse canal. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que se inscrevem, comentam, compartilham os vídeos, ajuda muito na divulgação e faz com que esse vídeo o canal seja apresentado para mais pessoas. Então, hoje vamos fazer uma discussão sobre o que é história. Desde a aurora dos primeiros hominídeos superiores, as comunidades registravam sua história no tempo e no espaço, pela linguagem, utensílios, ilustrações pictóricas, modos funerários e seus mitos que passavam de geração em geração. A oralidade possuía grande relevância em sociedades memorialistas. Dependente da memória, a história comunal perdia traços e eram repostos com novas versões. A preocupação com os registros sempre esteve em conta dos antigos. A antiguidade está cheia de hieroglifos, escritas cuneiformes e rolos de pergaminho de difícil leitura, mas de prazerosa investigação. Esses registros históricos, catalogados e bem guardados em acervos institucionais, são em muitas ocasiões os ecos de um passado distante. Para o Ocidente, essa entidade coletiva, abstrata e desorganizada do mundo moderno, remonta às origens da ciência à Grécia Antiga. História em grego significa pesquisa. Está nas raízes dessa mesma sua condição interrogativa, interpretativa e questionadora da existência humana. Heródoto de Halicarnasso e o ateniense Tucídides puseram os seres humanos no centro da história. Os mitos já não mais respondiam à ânsia humana pelo conhecimento de si, do outro e do mundo que os rodeia. A história, encarada como acontecimento, ganhou uma contraparte, a história enquanto conhecimento. A historiadora brasileira Vavi Pacheco Borges elucida essa questão da dupla natureza da história, abro aspas. O conhecimento histórico serve para nos fazer entender, junto com outras formas de conhecimento, as condições de nossa realidade, tendo em vista o delineamento de nossa atuação na história. Os dois sentidos da palavra estão, pois, estreitamente ligados. Os acontecimentos históricos, a história-acontecimento, são objeto de análise do conhecimento histórico, da história-conhecimento, fecho aspas. A história é um campo de atuação dos historiadores, mas não é exclusiva deles não. Ela também está na sala de aula, é uma das primeiras disciplinas escolares com as quais temos contato e nos acompanha em toda a nossa formação. Assim como outras ciências humanas, a história serve para a consciência da trajetória humana, embora tenha diferentes aplicações nas sociedades contemporâneas. Como toda palavra existente nesse mundo, ela é polissêmica e polifônica. Tem vários sentidos. Na língua portuguesa, temos uma única palavra para tratar do tema, diferente do alemão que tem várias. Múltipla, desde o berço, o mote da história continua o mesmo, o ser humano. O medievalista francês Marc Bloch descreveu com perfeição qual a verdadeira busca da história, abro aspas. O objeto da história é por natureza o homem, melhor, os homens. Mais do que singular, favorável à abstração, convém a uma ciência da diversidade, o plural, o que é o modo gramatical da relatividade. Por detrás dos traços sensíveis da paisagem, dos utensílios ou das máquinas, por detrás dos documentos escritos, aparentemente mais glaciais, e das instituições aparentemente distanciadas do que as elaboraram. Fecho aspas. O fator humano é o que torna a história possível. Os seres humanos, ao agirem sobre o mundo, deixam para trás registros históricos esparsos, aos quais damos nomes variados, documentos, fontes ou indícios. Marc Bloch faz questão de complementar para nós: a história é a ciência dos homens no tempo. Sem tempo, nada ocorre, como uma ampulheta que estagna ao invés de escorrer a areia pelo corpo de vidro.
Os historiadores, esses seres curiosos que a tudo questionam, descobrem nos fatos históricos e nos documentos vários os fios da grande teia que recobre o universo conhecido. Os fatos históricos não surgem espontaneamente como se criassem vida própria, nascem da seleção do historiador que elenca o que deve ou não ser pesquisado. Alguns dos fatos parecem mais óbvios para o público em geral pela insistência desses mesmos historiadores. Os documentos são também seleções, mas esses de natureza mais complexa. Aos viajantes da cápsula do tempo chamada presente, só terá em mãos o que o passado, ou melhor, o que do passado sobreviveu, de modo lacunar, contraditório e mesmo assim exuberante. Não à toa, os historiadores são identificados como detetives. Em um de seus livros, o historiador britânico Edward Hallett Carr responde à pergunta que motivou seu texto. Abro aspas. Minha primeira resposta à pergunta, que é história, é que ela se constitui de um processo contínuo de interação entre o historiador e seus fatos, um diálogo interminável entre o presente e o passado. Fecho aspas. Tá gostando do vídeo até aqui, pessoal? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe para ajudar na divulgação. Ajude esses tipos de vídeo, a chegarem a mais pessoas, para que mais pessoas possam se interessar por história e ciências humanas e ter perspectivas diferentes, que às vezes na escola ou até mesmo na universidade a gente acaba não tendo. A quem deseje bem historiografar, ignorar as interações dentro da história é um mau caminho. Todo fato histórico nasce da relação entre o tempo e o espaço. Eles podem terminar em mudança ou permanência de determinados fenômenos. Podem ser agentes de mudanças e permanências, o sujeito, os grupos sociais ou a sociedade. A história possui dimensões como a economia, a sociedade, a cultura e a política. Após ter cortado seu cordão umbilical da filosofia do século XIX, a história pôde adentrar o panteão das cátedras. Já não era mais um puxadinho filosófico. Era preciso estabelecer a história como uma ciência social. Em um de seus ensaios, o geohistoriador Fernand Braudel compara a história à sociologia. Determina sobre a história, abro aspas. A história é uma dialética da duração. Por ela, graças a ela, é estudo do social, de todo o social, e portanto do passado, e portanto também do presente, um e outro inseparáveis, fecho aspas. Como um dos teóricos das temporalidades, estabeleceu que a história ocorria em diferentes ritmos, diferente das periodizações que mais limitavam e menos descreviam o tempo histórico. Para Braudel, a história devia ganhar nuances. Uma visão síncrona de um mesmo evento ou de um fenômeno em comparação com os demais ganharia uma nova interpretação. A história não é de todo o passado, mas também não pode estar dissociada do presente. Os historiadores vivem sobre o presente. Ele é o seu porto de saída e também o de chegada. O passado é uma viagem com tempo e hora para acabar. O navio do método historiográfico é o que temos de mais seguro nos tempos modernos, mas a viagem não é eterna, nem suas impressões são definitivas. Se o século XVIII foi o século da filosofia e da Revolução Industrial, o século XIX seria o da história e dos nacionalismos. Os Estados-nações precisavam assentar a sua unidade em algo maior e mais duradouro que a coroa de um monarca. A história surge como esse elo de ligação entre o presente e um passado distante, meio sonho, quase em vertigem para os odiernos. A história ganhou uma nova função pedagógica, menos moral, mais laica e pragmática, elaborar o imaginário nacional. Adentra os bancos escolares uma história semelhante a um microcosmo. Romantismo, positivismo, historicismo, nomes diferentes para uma mesma função, justificar mais que investigar. O cogito da história não estava plenamente desenvolvido. Uma evolução histórica bem-vinda foi o marxismo. Não pelo que os seguidores de Karl Marx apresentaram de ortodoxo, mecanicista ou mesmo apologético do próprio materialismo histórico. O historiador marxista Eric Hobsbawm descreveu as contribuições de Marx e do marxismo na história contemporânea. Para além da esfera marxista puro sangue, as simpatias e apropriações heterodoxas, ou como podemos chamar o marxismo vulgar,
compreenderam, abro aspas. Primeiro, a interpretação econômica da história. Segundo, compreensão da base e superestrutura na história. Terceiro, o interesse e a luta de classe. Quarto, determinismo histórico. Quinto, temas de pesquisa oriundos da obra marxiana. Sexto, temas de pesquisa surgidos dos movimentos dos objetos, que Marx estudava. E sétimo, delineamento da natureza e limitações da historiografia. Dessas influências, Hobsbawm elenca como mais importante, a primeira, a quarta e a sétima. A bem da verdade, muito da apropriação marxista no século XX foi dirigida por um mecanicismo em relação às lutas de classe e dos modos de produção que beiravam a ucronia e a anacronia. É provável que Marx rejeitasse muito dos seus seguidores e intérpretes e dissesse: não tenho parte com esses aí não. Mas não se resumem a essas. Marx possui seus méritos, embora muitos marxistas que o precederam não aproveitassem melhor seu legado. O conjunto teórico-metodológico somado aos conceitos marxianos faz do marxismo um dos últimos suspiros das grandes teorias. Concluem esse conjunto de influências descrito por Hobsbawm, abro aspas. A influência de Marx sobre os historiadores, e não só historiadores marxistas, baseia-se, contudo, tanto em sua teoria geral, como em seus esboços ou pistas sobre a compleição geral do desenvolvimento histórico humano a partir do comunalismo primitivo até o capitalismo, quanto em suas observações concretas relativas a aspectos, períodos e problemas específicos do passado. A modernização da historiografia nos países emancipados da colonização foi realizada pelo marxismo. Era a única teoria a unir a investigação da realidade humana com a sua transformação. As lutas de classe se uniam às lutas de libertação, concordando ou não com Marx. Os historiadores só demonstram o tamanho de sua influência, mesmo que muitas vezes seja mais discutido pela sua cosmovisão do que pelos seus feitos intelectuais. Pacheco, Bloch, Carr, Brudel e Hobsbawm são alguns dos interlocutores possíveis na busca de uma resposta sobre o que é história. História é ciência, é disciplina escolar, acontecimento e forma de racionalizar a experiência humana de modo amplo e de longa duração. Como diriam os mestres do samba, quem não gosta de história, bom sujeito não é. Para quem acompanhou até o final, deixa um like, comente, compartilhe o vídeo, ajuda na divulgação. Gostaria de agradecer a todos vocês que se inscrevem, que acompanham o trabalho. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.